Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando esse culto de estudo da Palavra de Deus, nesse momento em que nós entramos na sua casa, estamos aí junto com você e você junto conosco aqui, para juntos nós agradecermos a Deus e aprendermos da Palavra dEle. Vamos aqui fazer uma leitura de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo de número 12. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção deles. Amém? Então nós vamos passar a palavra para o pastor Isaías. Antes, porém, vamos fazer uma oração para que Deus possa falar conosco por meio do seu servo. Queremos te lembrar que a nossa oração será feita após a explanação do pastor Isaías. Essa oração que nós normalmente fazemos às 21 horas, será feita logo após a pregação, a explicação, o estudo bíblico que o pastor Isaías irá nos trazer. Pai de amor, nós aqui estamos diante da Tua presença, gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça para com as nossas vidas, porque em meio, Senhor Deus Santo, a esse caos em que o mundo está, em meio, Senhor Deus Santo, a tanto desespero e tanta angústia, nós encontramos paz em Ti, nós encontramos, Senhor Deus Santo, consolo no Senhor, e nós queremos, ó Deus, nesse momento, aprender do Senhor mais um pouco, queremos meditar na Tua palavra, queremos que o Espírito Santo do Senhor fale conosco por meio do Teu Filho, o pastor Isaías, e que nós possamos, Senhor Deus Santo, entender e compreender, e que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que nós entendamos. Nós te agradecemos nesse momento e nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pastor Isaías, então. Obrigado, pastor Ismael. Queridos, muito boa noite, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez, estamos juntos nessa oportunidade em que, apesar do distanciamento social, estamos indo até o seu lar, até a sua casa, para estudarmos a palavra de Deus, para cultuarmos a Deus juntos. Nessa noite, um estudo bem diferente até eu gostaria de trazer para os irmãos, porque chega de notícia ruim, né? Então, hoje eu gostaria que você me permitisse falar de coisas boas. Hoje a gente quer falar de coisa boa. E, assim, eu queria até fazer um merchandising aqui para começar. Não se assuste, não desligue o seu aparelho, não saia da nossa transmissão, não feche o vídeo, veja até o final e você vai ver que eu tenho razão. E nós estamos falando de coisa boa, que vale a pena você ouvir e receber essa informação que eu tenho para você nessa noite. Então, eu gostaria hoje de falar para você, relembrar para você que é membro da nossa igreja, que os meus filhos são da área de arquitetura.
Eu acho que a maioria dos irmãos sabem disso, né? A maioria dos que congregam conosco aqui no Espaço Betel, os meus familiares, familiares da minha esposa e outros que são amigos nossos, sabem desse detalhe. Meus filhos, o mais velho, o Natanael, ele faz arquitetura e urbanismo, e a menina, a Luciana, faz design de interiores. Por conta disso, eu acabei me interessando pelas coisas dessa área, desse ramo. E, de vez em quando, eu me vejo lendo notícias sobre isso. Se você imaginar, eu tenho, no meu bookmark, lá do meu navegador, eu tenho muitos favoritos, que tratam disso, de arquitetura, de urbanismo, de construção civil, essas coisas, que chamou a atenção. E, dentre essas coisas que me chamaram a atenção, tem algumas construções que são curiosas. Por exemplo, eu vou olhar aqui no meu celular as imagens e vou estar falando delas, para que eu possa falar exatamente do que eu estou falando, mas não se preocupe que eu vou colocar na tela para você também as imagens, e aí você vai ver exatamente do que eu estou falando aqui. Por exemplo, tem uma construção na Grécia que ela é praticamente debaixo do solo, mas é assim, uma construção muito bonita. E como é interessante a engenhosidade humana quando se trata dessa área de arquitetura. Tem outra, por exemplo, que fica no Mar Egeu, lá na costa do Mar Egeu. Ela tem uma piscina transparente por cima do teto da residência, ela fica de frente para o Mar Egeu, e a própria construção em si ela é encravada na rocha, na margem do Mar Egeu, que fica entre a Grécia e a Turquia. Temos, por exemplo, uma imagem, eu vou mostrar aqui uma imagem para você, por exemplo, de uma que fica na Austrália, que a impressão que você tem é que a construção está flutuando sobre o mar. Então, são coisas assim que a engenhosidade humana criou, que são muito bonitas de se ver. Mas tem também coisas grandiosas. E olha só, grandiosas mesmo. Por exemplo, na China está sendo construído um shopping, que eles estão chamando de Global Center, que, para você ter ideia, cada andar desse shopping tem 200 mil metros quadrados de construção. A construção inteira, com todos os andares, vai dar em torno de 1.200.000, 1.700.000 metros quadrados. É coisa absurda. É coisa grandiosa. E assim, você me diz assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a gente? Né? Por que você está falando disso hoje, num dia de culto de ensino? É só porque eu quero dizer para você que o ser humano é capaz de fazer coisas grandes. Tem um shopping que estão construindo nos Estados Unidos, eu vou mostrar também para você a imagem, só para você ter ideia, dentro do shopping tem um parque aquático, tem praia, para você ver como é grandioso. E claro que essas coisas são factíveis, as pessoas estão fazendo, as empresas que trabalham com construção estão construindo essas coisas gigantescas. Uma cidade que é muito conhecida pela sua modernidade e pelos seus prédios grandiosos, por exemplo, é Dubai. Dubai tem a maior torre, que é a chamada de Torre do Califa, eu não sei falar isso lá em árabe, ela tem 828 metros de altura. Veja só, 828 metros de altura. O edifício mais alto, até onde eu sei, de Dubai, eu vou tentar ler o nome dele aqui, não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente, mas é Burj Jumeirah. Esse edifício tem 550 metros de altura, ou seja, mais de meio quilômetro de altura. Eu vou também estar colocando essa imagem para você ver, a imagem desse edifício lá em Dubai, para você ver que coisa grandiosa. E tem projetos que, eu diria assim, ainda não são totalmente factíveis para a tecnologia de hoje. Por exemplo, tem um projeto de um arranha-céu futurista, que a ideia é que ele seria construído como se fosse um satélite da Terra. Então, ele seria construído invertido. O topo dele estaria próximo da Terra, mas a base dele estaria em um satélite. Ou seja, ele literalmente, em vez de ele subir do solo em direção ao céu,
ele desce do céu em direção ao solo. Esse, eu imagino que ainda não seja possível fazer, né, seja possível construir alguma coisa desse jeito. Eu acho que é meio absurdo ainda para a nossa capacidade de construção de hoje. Mas assim, aí você me diz assim, pastor, tudo bem, tem essas coisas grandiosas sendo construídas, mas o que nós podemos aprender acerca, com essas informações, nessa nossa lição de hoje, nesse nosso estudo de hoje? É porque eu queria aproveitar o nosso estudo, e aí eu peço encarecidamente que você me escute, que você fique comigo nessa transmissão, que você não interrompa e continue assistindo até o final, porque eu não traria para você nenhuma informação aqui que não fosse importante, não fosse relevante. Mas eu quero falar para você que, ao me interessar por esse assunto, eu lembrei de um empreendimento imobiliário, um empreendimento, uma construção que está sendo preparada, que eu tenho um interesse especial nele. E eu gostaria de que você também prestasse atenção, porque eu acho que você também vai estar interessado. Para começar, essa cidade foi divulgada, foi mostrada para uma única pessoa e foi dada a ela a permissão de falar sobre este assunto, de falar sobre ela, sobre essa construção. Mas ela ainda não foi lançada. Mas é uma cidade que eu gostaria de morar nela. E eu sei que depois que eu falar dos detalhes dela aqui também, você também vai dizer assim, né, eu também quero morar nessa cidade, porque vale a pena. Vale a pena. E eu não se preocupe que eu não vou fazer carnê aqui para vender lote para você, não se trata disso, eu não sou corretor de imóveis, mas vale a pena você pensar, você analisar comigo aquilo que esse condomínio de luxo oferece. Por exemplo, até onde eu sei, é o maior condomínio já construído. O maior de todos. Muito maior do que Dubai, muito maior do que qualquer outro que se possa imaginar. O sistema de saúde impecável, dentro do próprio condomínio. A qualidade, os recursos, a qualidade dos materiais e os recursos utilizados na construção estão além das nossas perspectivas. Então, eu acredito que é do interesse de qualquer um de nós, não só você que é membro da Betel, mas de qualquer outro morador do mundo, morar num lugar assim. E é por isso que eu estou trazendo essa informação para você antes de começar o nosso estudo, porque eu acho que vale a pena você se interessar por ele e conhecer os detalhes. E quando eu falar sobre as pessoas que estão envolvidas nele, você vai se interessar certamente, e você vai dizer, não, valeu a pena o pastor Isaías falar sobre isso. Olha só, queridos, espaços amplos, espaço para todos. O próprio arquiteto, só para você ter ideia, o arquiteto é realmente de comprovada competência, o construtor. Não é nenhuma dessas empresas que você já ouviu falar que está envolvida aí em escândalos financeiros e corrupção. Não é. Lhe garanto que não é. E assim, a pessoa que está cuidando desse projeto, acredita tanto nesse projeto, que ele disse que quando estiver pronto vai morar lá. Eu acho que isso já, por si só, já é uma grande garantia. Porém, tem outras coisas aqui. Olha, eu falei que é o maior condomínio já construído, que o sistema de saúde é gratuito, que a qualidade dos materiais utilizados são excelentes, que há praças amplas para todos, que o próprio arquiteto prometeu que vai morar lá. Então, assim, que é um arquiteto muito experiente, tem experiência comprovada, segurança absoluta. A gente vive assustado hoje em dia, principalmente no Brasil, mas lá vai ter segurança absoluta. Aliás, aí aqui eu abro um parênteses. Você dá para perceber que esse empreendimento não é no Brasil. Não é no Brasil. E também, eu vou logo abrir o jogo com relação a um detalhe. Não é em um país, entre aspas, democrático. Vou dizer assim, eu vou usar essa expressão, dizer assim, não é um país onde nós temos um parlamento, deputados, não, é um país governado por um soberano. E, claro, como é um soberano, né, tem suas regras, tem suas leis, e a gente precisa conhecer antes de se candidatar a morar num lugar como esse. Mas eu vou dar mais algumas informações para você a seguir.
Mas por que me chamou a atenção esse ponto? Porque foi dito, essa pessoa que recebeu o briefing dessa construção, foi dito a ele, que quando estiver concluída essa construção, o rei vai mudar o seu trono para essa cidade. Ele vai passar a residir também na cidade. Então, olha, segurança garantida de primeira. Então, você já viu que, assim, como o empreendimento é interessante. E aí você talvez esteja pensando assim, pastor Isaías, mas justamente no domingo passado, ou na semana passada, você estava aqui dizendo para a gente não ficar acreditando em qualquer coisa que lê na internet, qualquer informação que está circulando por aí nas redes sociais, que a gente tivesse cuidado com esse tipo de fake news e de teorias da conspiração. E agora o senhor, pastor, vem falar um negócio desse para a gente aqui, justamente num dia de estudo, gastando o tempo que nós deveríamos estar estudando a palavra para falar de empreendimento imobiliário. Pastor Isaías, você pirou? Não, deixa eu terminar de falar. Me permita terminar de falar, aí depois você julga, para ver se realmente não vale a pena a informação que eu estou trazendo para você. Olha só, queridos, como eu disse, segurança absoluta. Eu vou depois falar uma breve descrição do memorial descritivo, não é muito detalhado, mas fala, por exemplo, das dimensões, de alguns dos materiais que vão ser utilizados na construção, e você vai ver como é interessante. Mas olha, uma coisa interessante que eu quero mostrar para você, e aí eu vou pedir mais uma vez que a informação vá para a sua tela, que é o seguinte. Se você viu as notícias ultimamente, falando, por exemplo, de asteroides que contêm materiais valiosíssimos, você viu notícias sobre isso? Eu vou botar algumas na tela para você ver. Tem um asteroide, por exemplo, que caiu na Rússia, que diz que todo o diamante desse asteroide que caiu lá, tem mais diamante do que todo o diamante do restante do mundo. Você tem ideia da riqueza que há em alguns desses asteroides. Tem um outro que a NASA prometeu que vai visitar no ano de 2023, que esse não caiu na Terra, esse está no espaço, que diz que o valor da riqueza que existe nele, em minerais, ouro e tudo mais, é maior do que todas as riquezas do mundo. Aqui na notícia fala, por exemplo, 10 milhões de trilhões, eu não sei nem dizer o que é isso, mas fala que é 10 seguido de 24 zeros. Só para você ter ideia do tamanho do valor monetário da riqueza que está num asteroide como esse. Essas imagens eu vou mostrar na tela para você avaliar. E a NASA pretende ir lá fazer uma visita a esse asteroide, mas aí sim, há algumas mentiras, fake news circulando pela internet que a NASA teria interesse de trazer esse asteroide para o Brasil, para a Terra. Isso não faz sentido, isso é bobagem, não vai acontecer isso, sabe? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, existe uma riqueza inestimável no espaço. E por que eu estou falando isso? Porque a construção dessa cidade que eu estou falando para vocês aqui por alto, e depois vou entrar em mais detalhes, os materiais que vão ser usados na construção dessa cidade vêm de fora, vêm do espaço. Só para você ter ideia da qualidade do material que vai ser usado na sua construção. Então, veja bem, é material de altíssima pureza, obtidos fora da terra, mas, assim, eu quero morar nessa cidade, gostaria que você também se candidatasse a morar nessa cidade, porque eu acho que vale a pena, mas é preciso entrar na lista. Precisa que você esteja na lista das pessoas que estão convidadas a morar na cidade. E aqui é que vai a minha dica. Eu vou dizer para você como é possível se candidatar a morar nessa cidade. Olha só, como eu disse, não é um empreendimento brasileiro, então você vai precisar de uma nova cidadania. Você vai precisar de adquirir um passaporte para essa outra cidadania. Você pode até estar pensando assim, é muito complicado ter que conseguir outro passaporte, ter que entrar nessa lista, ter que se seguir as normas de um outro país, de um outro reino. Mas isso é muito comum, irmãos. Muito comum as pessoas terem mais de uma cidadania, por exemplo. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm cidadania brasileira, cidadania italiana. O apóstolo Paulo, inclusive, tinha dupla cidadania, porque ele era judeu, mas tinha cidadania romana. Né? Lá em Atos 22, 28, diz que, quando ele estava conversando com a autoridade lá,
a autoridade disse assim, eu precisei pagar um valor elevado para conseguir a minha cidadania. E Paulo disse assim, a minha cidadania é por direito de nascimento. Então, naquela época, já existia a possibilidade de comprar cidadania, comprar o direito de ter uma outra cidadania. Eu vou mostrar na tela para você algumas coisas, por exemplo, olha, 5 cidades do mundo que estão dispostas a pagar para você ir morar lá. Aqui outra, ó, cidades que pagam, aqui é na Europa, cidades que pagam para você morar lá, 10 regiões encantadoras. Isso são notícias, irmãos. Olha esse outro aqui, 8 lugares pelo mundo que pagam para você morar lá. 10 países que onde você pode comprar um passaporte ou residência. Olha só, isso é uma coisa perfeitamente normal. Aqui na BBC, por exemplo, olha, bilionária indústria global de venda de cidadania. Então, conseguir uma cidadania de um outro país, hoje em dia, é uma coisa simples, fácil, é comum. E ainda tem até uma outra aqui, ó, cidadania à venda. Países onde é mais barato comprar um passaporte. Mas é claro que eu não vou incentivar você para ir para um país como esse, porque eu quero que você se preocupe com essa questão de adquirir uma outra cidadania para ir para essa cidade, para morar nessa cidade que eu estou falando aqui. Fique até o final do vídeo, por favor. Queridos, aí você pode dizer assim, mas eu vivo num país democrático, um país... eu não teria interesse em viver num país, por exemplo, onde existe uma monarquia. Você já percebeu como nós, pelo menos nós brasileiros, eu acho assim, temos uma certa restrição com relação a um país que é dirigido por uma monarquia, por um rei? Eu percebo isso no brasileiro. Por exemplo, quando houve aquele plebiscito aqui no Brasil para decidir se a gente ia ficar com uma monarquia ou se a gente ia ser um parlamentarismo, nós optamos pelo parlamentarismo. Aliás, presidencialismo. O pastor Ismael me corrigiu aqui, presidencialismo. Nós optamos pelo presidencialismo, não pelo parlamentarismo e nem pela monarquia, porque nós rejeitamos essa ideia de monarquia. Mas deixa eu falar uma coisa para você, olha só. As 7 principais monarquias atuais do mundo estão em países super ricos e desenvolvidos. E a maioria deles, países que são também conhecidos pelo respeito aos valores individuais, aos princípios da cidadania, que respeitam os direitos individuais. Nessa lista aqui, por exemplo, nós temos o Reino Unido, Espanha, Países Baixos, Holanda, no caso, né? Suécia, Bélgica, Japão. Tem também a Jordânia e a Arábia Saudita, que também são grandes monarquias atuais e que não são os melhores exemplos de respeito aos valores e aos direitos civis, mas são muito ricos também. Então, se você tinha essa restrição e achar, não gostaria de morar num país que é dominado por uma rainha, que é controlado por um rei, é bom você repensar. E como eu disse, nós podemos, de fato, pensar em conseguir uma segunda cidadania para morar em um outro país. Não tem problema nenhum ter dupla cidadania. E aí, por falar nisso, eu vou deixar de lado um pouquinho esse assunto, para não cansar você, porque você pode até pensar, não, eu estou perdendo meu tempo, eu queria um estudo bíblico, o pastor Isaías ficar aí falando de condomínio, falando de construção, falando de arquitetura, e eu queria estudar a palavra de Deus. Então, tudo bem, vamos para o nosso estudo, e já que nós estávamos falando de cidadania, de dupla cidadania, vamos falar sobre esse assunto na Bíblia, dupla cidadania? Vamos? Nós já demos uma palhinha na semana passada, que nós falamos que nós vivemos num mundo e que a gente precisa saber lidar com essa dicotomia de sermos cristãos e de sermos também cidadãos do céu. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre este assunto? Olha só, no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 16 a 20, Jesus está orando ao Pai e apresenta os seus discípulos e também a nós nessa oração. Nessa oração, ele diz assim, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E a minha oração
não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, aqui, João capítulo 17, verso 16 até o 20. Olha só, queridos, nessa oração, Jesus está apresentando os seus discípulos e apresentando a nós também, que cremos na sua palavra por meio da mensagem que ficou desses discípulos, que ele chegou até nós, e ele está pedindo ao Pai que ele nos mantenha livre da violência do mundo, livre da malignidade do mundo, mas ele diz, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Então, querido, nós estamos englobados nessa oração de Jesus, que pede ao Pai que nos mantenha no mundo, preservado do mal, mas que nós continuemos no mundo. Então, nós somos do mundo. Aliás, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus diz assim, como eu também, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Olha que aí nós estamos percebendo que nós temos um duplo papel, nós temos uma dupla cidadania aqui, né, segundo esse próprio texto. E no texto que o pastor Ismael leu, que foi lá em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 até o 12, o apóstolo diz o seguinte, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, querido, ele diz ainda, vocês nem eram povos, vocês nem eram povo, vocês nem eram nada, vocês não eram ninguém, mas agora vocês são povo de Deus, porque receberam misericórdia. Que coisa maravilhosa, queridos. Então, nós não éramos nenhum povo sequer, mas agora nós somos o povo de Deus. Ou seja, além de cidadão brasileiro, você e eu somos também cidadãos dessa cidadania do céu. Temos essa dupla cidadania. Então, nós, como Jesus, estamos no mundo, fomos enviados ao mundo, mas nós não somos do mundo. Então, nós não pertencemos a este mundo. Nós temos uma outra cidadania. Fomos reconciliados por Deus por meio de Cristo Jesus e fomos feitos cidadãos do céu, apesar de ainda termos essa cidadania terrena, uma cidadania deste mundo, uma nacionalidade. Nós pagamos imposto, nós escolhemos quem vai nos governar, nós votamos e somos votados. Então, nós ainda estamos neste mundo e exercemos essa cidadania, mas somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu. Agora, o problema é a gente encontrar equilíbrio e coerência nessas duas condições em que vivemos. Porque a tendência nossa, querido, é sempre ir para os extremos. Às vezes nós queremos ir muito para um extremo de sermos cidadãos deste mundo e agirmos como cidadão dessa terra, ou ir para um outro extremo e queremos agirmos apenas como santos, como cidadãos do céu, e que não está nem aí para as coisas que estão acontecendo aqui nessa terrinha. Nós não podemos ir para nenhum extremo e nem para outro, porque senão nós não vamos poder cumprir o nosso papel, a razão por que nós estamos aqui. É certo que nós não podemos servir a dois senhores. O próprio Jesus já disse lá em Mateus, capítulo 6, verso 24. Não podeis servir a dois senhores. Então, a nossa cidadania da terra, terrena, ela precisa estar submetida à autoridade da soberania de Deus, da cidadania celestial. Nós não podemos servir a dois senhores. Em um conflito de interesses, onde há um conflito de valores, nós precisamos escolher a cidadania celestial. Nós precisamos escolher a cidadania do céu para tomarmos as nossas decisões e agirmos. Então, é preciso que a gente faça isso. Mas, por outro lado, nós não podemos lidar com o mundo nos afastando dele. Porque se nós nos afastarmos demais do mundo, se nós não soubermos lidar com essas duas realidades, e nós abafarmos uma ou abraçarmos uma, e abafarmos a outra, abraçarmos essa e esquecermos a outra, nós não conseguiremos cumprir o nosso propósito aqui. O propósito de sermos mantidos neste mundo é, vivendo como cidadãos dessa terra, nós podermos apresentar os valores da nossa cidadania celestial. É nós podemos apresentar ao mundo
os valores do reino de Deus. Então, nós não podemos nos afastar demais do mundo, porque senão nós podemos esquecer do mundo, esquecer dos perdidos, esquecer da nossa missão, da nossa importância, da necessidade, da razão por que nós estamos aqui. Então, nós precisamos nos manter no mundo. Por isso Jesus disse, eles estão no mundo, Pai, eu os envio ao mundo. Mas não podemos nos afastar demais. Como também não podemos permitir que essa nova identidade nossa, ou cidadania celestial, nos dê a falsa sensação de segurança e dizer assim, não, eu vou me entranhar no mundo, me envolver de qualquer forma, porque eu sou cidadão do céu, nada vai me tocar, o pecado não vai me manchar, o pecado não vai tirar a imagem de Cristo que está em mim, como tem algumas músicas por aí, o pecado não consegue eliminar esse valor intrínseco que está aqui, que Deus colocou em mim, e aí a gente, quando menos perceber, nós estaremos nos moldando ao mundo, porque nós vamos começar a abraçar os valores deste mundo, a abraçar as crenças deste mundo, nós vamos começar a moldar esse mundo ao contrário do que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12. Então, é preciso haver um equilíbrio nessa dupla cidadania. Pedro resume muito bem isso nesse versículo que nós lemos, que o pastor Ismael leu. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, nós somos, queridos. Nós somos. Coloque na sua mente, no seu coração, você é essa pessoa especial. Você é súdito desse reino especial. Você é. Agora, com um propósito. E qual é o propósito que está dito aqui? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós só podemos cumprir esse papel se nós estivermos no mundo. Agora, nós não vamos conseguir cumprir esse papel se, ao estarmos no mundo, nós nos misturarmos com ele, nós nos amoldarmos a ele, nós nos amalgamarmos a ele, eu acho que é isso, né? Amálgama, ou seja, se misturar. Você pega areia, cimento, barro, molha e mistura tudo, você cria aí uma massa, uma amálgama. E aí você não sabe mais quem é quem, o que é o que. Não, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós precisamos clamar sempre ao Senhor. Senhor, assim como ele clamou lá naquela oração ao Pai. Senhor, não nos tires do mundo, mas nos guarde do maligno, nos guarde do mal, para que a gente possa cumprir esse papel, essa função. Nós temos essa função, nós temos uma função, a função de anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou. E aí, como nós falamos na mensagem anterior, sobre a luz e sobre o sal, nós cumprimos esse papel dentro da sociedade, de ser luz, de ser referência, de ser sabor. Então, Jesus nos chama para anunciar as obras de Deus, para que, vendo as nossas boas obras, o mundo glorifique ao Pai que está no céu. Então, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos nos conscientizar de quem somos. Somos essa geração eleita, somos esse sacerdócio real, somos essa nação santa, esse povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Isso define a nossa identidade. Isso define o nosso passaporte como cidadãos do reino dos céus. Isso nos define. Agora, isso não tira de nós o fato de que nós precisamos estar conscientes de como foi que nós adquirimos essa cidadania, queridos. Nós adquirimos essa cidadania por meio da graça de Deus. E isso custou caro para Deus. Não podemos banalizar, queridos, o preço que foi pago por Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar. O apóstolo Pedro, no primeiro capítulo também, né, a primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz assim, porque vocês sabem que não foi por coisa perecível, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, que lhes foi transmitido por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Queridos, o preço que Jesus pagou foi o seu próprio sangue.
para que nós pudéssemos adquirir essa cidadania, a cidadania dos céus. Então foi um preço muito caro, para que nós nos livrássemos daquilo que foi transmitido pelos nossos pais, a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, que vem sendo transmitida em todas as gerações desde Adão. Jesus pagou esse preço para que nós recebêssemos essa cidadania. Se nos afastarmos demais do mundo, nós não podemos cumprir esse papel de mostrar o que Jesus fez por nós, de mostrar aquilo que Deus fez por nós. Corremos o risco de nos tornarmos indiferentes aos perdidos, à necessidade do mundo. Mas também, se nós nos inserirmos demais na sociedade, permitir que as ideias, os valores do mundo venham nos amoldar, nós também perderemos a nossa essência. Então, já somos cidadãos dos céus, mas continuamos sendo cidadãos da terra. Podemos e devemos viver essa vida neste mundo para a glória de Deus, para a glória do Deus Pai. Então, queridos, precisamos sempre repetir aquela oração de Jesus. Não nos tire do mundo, mas guarde-nos do mal, para que a gente possa cumprir esse papel que Jesus tem para nós, que cumprir essa missão que Deus nos deu. E não podemos ser, queridos, nem negligentes, nem acomodados. Precisamos viver de uma maneira que possamos contagiar este mundo com os valores desse reino que estão em mim, que eu aprendo na palavra de Deus. Contagiar o mundo com os valores desse reino que me comprou por um alto preço. Não fui eu que comprei a minha cidadania, foi Jesus que comprou a minha cidadania. É como aqueles países que estão pagando para alguém morar lá, né? Tem países que estão fazendo isso, para algumas cidades, para alguns lugares, estão pagando para a pessoa ir morar lá. Jesus nos pagou um alto preço para que a gente fosse cidadão do céu. Não é porque o céu está precisando de mim, não, queridos. É por causa da grande misericórdia do Senhor, do seu grande amor com que Ele me amou, com que Ele lhe amou. É que Ele pagou esse alto preço para que você se tornasse cidadão dos céus. Amém? Queridos, não terminou a mensagem. Não terminou o nosso estudo ainda hoje, viu? Eu disse amém agora há pouco, mas amém para que você concorde com aquilo que eu acabei de falar para você. Nós não terminamos o nosso estudo, nós temos ainda muita coisa para ver no estudo dessa noite. Nós vamos continuar então, tá bom? E aí, mais uma vez, eu peço para você prestar muita atenção agora. À medida que nós formos falando alguns textos bíblicos, eu não vou exibir na tela o texto em si, mas nós vamos exibir a referência. Depois, com calma, você volta esse vídeo depois, assiste de novo, pega essa referência, lê, estuda essa referência com calma, para que você absorva bem aquilo que nós vamos falar daqui para frente, a continuidade daquilo que nós queremos mostrar para você daqui para frente, tá bom? Assim, olhando um pouquinho para o que eu falei antes do nosso estudo aqui sobre a dupla personalidade, aliás, a dupla nacionalidade que nós temos, eu fiquei pensando assim, rapaz, não sei não, eu acho que se alguém estivesse falando para mim desse empreendimento imobiliário aí, eu não ia me candidatar, não. Olha, você vendeu muito mal essa ideia. Você vendeu muito mal essa propaganda aí dessa cidade que você falou aí. Eu confesso que eu não sou um bom vendedor, queridos. Eu já fui vendedor de tecido nas casas pernambucanas, foi meu primeiro emprego, e eu era o último vendedor, é o que menos vendia. E aí, graças a Deus, que Deus me tirou para outros tipos de trabalhos que são mais da minha feição, como é que a gente diz, é um pouco mais do meu perfil, vamos dizer assim, mas realmente eu sou meio péssimo como vendedor. Mas eu lhe digo uma coisa, aquela cidade que eu lhe falei, vale a pena. E eu vou falar mais um pouquinho dela agora para tentar deixar isso mais claro para você, e agora eu vou dar algumas informações mais detalhadas e a fonte dessas informações, tá bom? Para que você se convença do que eu estou falando, de que realmente vale a pena morar nessa cidade que eu falei agora há pouco. E eu vou relembrar os pontos que eu destaquei, que eu ressaltei, vou falar novamente e vou dar umas informações adicionais. Olha só, para começar, eu gostaria de dar o nome da cidade, como é que ela está sendo chamada. Ela está sendo chamada de Nova Jerusalém. Não ria, é sério.
ela está sendo chamada de Nova Jerusalém, essa cidade que está sendo construída, que eu estou falando dela aqui. Eu disse que ela foi mostrada para uma pessoa, para divulgação, para efeito de divulgação, e eu gostaria de mostrar para você agora, eu vou botar na tela aí a informação que você precisa ter, para você acreditar que realmente é um projeto sério, e que a pessoa que está falando desse projeto é uma pessoa séria, é uma pessoa que você vai confiar, você precisa confiar nela. A pessoa que viu o projeto da cidade, viu a cidade e disse que vale a pena a gente morar lá, e é quem descreveu a cidade para mim, para as pessoas que já tomaram conhecimento dessa cidade, ele registrou essa informação em Apocalipse 21, 2, e ele diz o seguinte: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Foi ele, João, o evangelista, que viu a cidade e nos falou sobre ela. Eu disse que era o maior condomínio já construído, de que se tem notícia, e olha só, eu vou mostrar na tela um mapa do Oriente Médio. Eu tentei encaixar no mapa as dimensões da cidade aqui, e olha, vai cobrir um bocado de país. Eu não estou dizendo que vai ser lá que a cidade vai ficar, mas se fosse colocada lá, próximo de Israel, por exemplo, iria cobrir aí uma meia dúzia de países do Oriente Médio. Jerusalém, só para você ter ideia, seria um grãozinho de areia ali, no meio daquilo tudo. Eu vou falar, inclusive, de novo sobre Jerusalém, em relação a essa cidade, chamada de Nova Jerusalém, mais adiante, e eu quero ressaltar isso. Mas olha assim, eu tentei encaixar no mapa as dimensões da cidade, que é de aproximadamente 2.200 quilômetros de lado. Então, é uma cidade gigantesca, maior do que qualquer coisa que você imaginou. Se ela fosse construída aqui, no Oriente Médio, onde eu estou tentando colocar esse quadro aqui, ela iria cobrir toda a região de Israel e até Dubai ia ser engolida por ela. Para você ter ideia do tamanho da cidade. Então, realmente, é o maior condomínio já construído. João registrou em Apocalipse 21, 16, da seguinte forma: a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e o anjo mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então, veja que cidade magnífica, em termos de tamanho. Agora vamos ver magnífica em termos de recursos, do que ela tem para oferecer, do que ela pode oferecer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele disse assim: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É mais ou menos isso que nós podemos dizer da descrição daquela cidade, queridos. Se você já viu notícias sobre Dubai, por exemplo, eu falo de Dubai porque é uma das cidades mais ricas do mundo. Você, por exemplo, vai ouvir falar que tem hotéis e que o saguão do hotel tem as paredes, as pilastras revestidas de ouro. Isso já é um absurdo, vamos dizer assim. Mas essa cidade aqui, as ruas são calçadas de ouro. Então, não é um condomínio qualquer, não é uma cidade qualquer. Espaços amplos, praças amplas, muito espaço para todo mundo. Jesus disse assim, falando ao seu discípulo em João, capítulo 14, verso 2 e verso 3, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu vos teria dito, e vou lhes preparar o lugar. Queridos, Jesus já foi na frente, já foi lá, está preparando. Então, sistema de saúde garantido, gratuito. Apocalipse 22, verso 2. Olha que eu estou falando ponto por ponto aquilo que eu falei antes. Apocalipse 22, verso 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando um fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, você está preocupado com doença hoje? Risco de pandemia? Nós vamos morar em uma cidade. Você está sendo convidado a morar em uma cidade em que tem um sistema de saúde perfeito. O próprio arquiteto e construtor prometeu morar na cidade. Eu não disse para você que ele tinha falado que ia morar na cidade?
Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 2 e verso 3, vou lhes preparar o lugar, e se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia, glória a Deus. E olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 9 e verso 10. Aqui eu vou ler na versão Almeida atualizada, revista e atualizada, eu estava lendo até então na NVI. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu não disse para você que o arquiteto da cidade era de confiança? Eu não disse para você que o construtor não era uma construtora qualquer envolvida em corrupção? Pois é, essa cidade é o próprio Deus que é o arquiteto e construtor. Então, realmente, vale a pena investir na ideia de ir morar lá, porque certamente vai valer a pena. Quando eu disse que a segurança era absoluta, porque o Palácio Real vai ser transferido para a cidade, talvez você tenha pensado assim, será? Mas olha o que diz Apocalipse 22, verso 3. Já não haverá maldição nenhuma, ó, segurança total. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Olha só que maravilha, queridos. O próprio Deus e o Cordeiro prometeram morar conosco nessa cidade, na Nova Jerusalém. E agora aquele breve memorial descritivo que eu disse, que fala dos materiais utilizados, e aí, que coisa maravilhosa. Como eu disse, são materiais que vão vir de fora, né? Não são materiais terrenos, são materiais de qualidade superior, porque vão vir de outra dimensão, de outro lugar, de fora do nosso mundo, para cá. Olha só, ela resplandecia a cidade com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira. Os demais eu vou abreviar aqui rapidamente: calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berílio, topázio, crisóparo, jacinto, e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Que memorial descritivo maravilhoso, queridos, para descrever os materiais utilizados na construção dessa cidade, que está lá em Apocalipse 21, verso 11, e também no 18 a 21. Como eu disse, materiais obtidos fora daqui, né? Olha só o que João diz. Vocês viram aquela imagem que eu coloquei do prédio construído no satélite que desce do céu? Ele desce do céu no sentido de que a estrutura dele, a base está no alto, e o teto, o cume dele está próximo da terra. Esse não foi construído ainda, nem acho que vai ser até Jesus voltar. Mas essa cidade realmente vem do céu. Essa cidade realmente desce do céu. Isso mostra que os materiais utilizados não têm a baixa qualidade dos materiais da terra, por melhores que sejam aqui neste mundo. O anjo me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela não vai ser construída aqui, queridos, ela já vai vir construída. Ela vai apenas vir para cá, para onde nós iremos morar. Amém, amados? Agora, você precisa estar na lista, como eu disse, porque nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Então, para que você vá morar nessa cidade, você precisa estar nessa lista. Você precisa ter um outro passaporte, ter essa cidadania de que eu falei, a cidadania do reino de Deus.
Cidadania que nós não precisamos comprar, porque Cristo comprou por nós. Cristo pagou o preço por nós, para que nós fôssemos cidadãos do reino de Deus. Então, em Apocalipse 3:12 diz assim: escreverei nele, na pessoa que vencer, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Deus está nos dando um novo sobrenome, uma nova identidade, como se fosse um novo passaporte, para que nós possamos exercer a nossa cidadania lá, nessa cidade onde nós estaremos morando. Agora, só precisa de uma coisa, queridos: nascer de novo. Mas eu sei que estou falando para pessoas que já foram nascidas de novo. Mas se por acaso tiver alguém me ouvindo e que não é nascido de novo, Jesus diz em João capítulo 3, verso 3, respondendo a uma pergunta de Nicodemos, ele declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para se candidatar a entrar nessa lista e a se tornar cidadão com esse novo passaporte, não basta comprar o direito, você precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí, agora nós já não precisamos nos preocupar com o preço do passaporte, né? Com o preço da cidadania que eu falei, porque o preço já foi pago por Jesus, né? Pedro disse que foi pago por um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Então, o preço já foi pago, queridos. A cidade já está sendo aprontada, se já não estiver pronta. Eu acredito realmente que ela já está pronta, esperando o momento certo de ser inaugurada. Só resta agora você se candidatar a morar nela. E aí eu queria fazer aqui uma ressalva que eu acho interessante, amados, em relação a Jerusalém terrena. Tem pessoas que endeusam a capital de Israel, Jerusalém. Ah, mas a Bíblia diz que temos que orar pela paz de Jerusalém. Na realidade, quando a Bíblia falou isso, falou aos judeus. Não digo que é errado você orar pela paz de Jerusalém, como também oramos pela paz da nossa cidade, pela prosperidade do Brasil. Isso é natural, é normal. A Bíblia diz que devemos orar pelas nossas autoridades. Mas nós não podemos endeusar, nós não podemos idolatrar Jerusalém, a capital de Israel. Olha só, amados. Primeira coisa, como eu falei, e eu vou voltar à imagem aqui do mapa, a Jerusalém celestial, ela tem, pela descrição lá de Apocalipse, em torno de 2.000 a 2.200 quilômetros de extensão de cada lado. Se nós botarmos isso lá no Oriente Médio, vai cobrir Israel, vai cobrir a Síria, a Líbia, vai cobrir a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, toda aquela região acolá. Então, Jerusalém terrena, a Jerusalém capital de Israel, diante da Jerusalém, da Nova Jerusalém, é um grão de areia. É um grão de areia. Não se trata da mesma cidade. Então, por mais que a gente goste de Jerusalém, porque ela tem um passado histórico interessante, ela tem relevância histórica para nós, como a cidade de Davi, como a cidade que foi a capital de Israel, mas nós não podemos endeusar achando que nós vamos morar lá. Tem gente que acha que vai morar em Jerusalém, a Jerusalém lá, a capital de Israel. Não é, a Nova Jerusalém é outra cidade, que desce do céu, e é lá que nós vamos morar. A própria palavra de Deus deixa claro, quando diz que Deus vai morar na Nova Jerusalém, que o trono de Deus e do Cordeiro estão na Nova Jerusalém, deixa claro que não é a Jerusalém terrena, lá de Israel, porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Está lá em Atos capítulo 7, verso 48. Então não é essa cidade construída pelos homens que Deus vai morar. E que eu e você vamos morar. Não, nós vamos morar na Jerusalém celestial, naquela que vem do céu. Por isso é que nós devemos sempre pensar, como diz a palavra de Deus, nas coisas que são lá de cima. Nosso coração deve estar voltado nas coisas que são lá de cima, e não nas que são da terra. E olha o que diz a palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 4, verso 25 até o verso 28. Olha só. A cidade de Jerusalém, a capital de Israel, é símbolo da aliança antiga. Olha o que diz aqui, ó. Ora,
Eu vou botar meus óculos para não errar. Ora, esta H, falando da escrava de Abraão, mãe de Ismael, essa H é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Veja que a associação da Jerusalém atual é com a Arábia. Então, talvez até, ela já está ocupada pelos árabes, talvez até continue os árabes morando lá, porque o povo de Deus vai morar na Nova Jerusalém. E Israel, quando for redimido, resgatado, salvo, vai morar na Nova Jerusalém também. Não vai precisar da antiga Jerusalém. Mas continuando, diz assim, ó, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Nós somos filhos da promessa. Então, a cidade que nós aguardamos é a cidade de cima, é a cidade celestial, não é a Jerusalém terrena hoje. E, como eu disse, em termos de dimensões, de como ela foi construída, de quem a construiu, então aí está absurdamente longe uma da outra em termos de comparação. E aí eu queria fechar, e aí sim agora estaria terminando o nosso estudo, porque eu queria falar justamente dessa dupla cidadania que nós precisamos para ir morar nessa cidade que é a Nova Jerusalém. Eu queria fechar lendo um texto lá de Hebreus capítulo 11, e que, se você bem lembra, Hebreus capítulo 11 é aquela galeria que a gente chama de galeria dos heróis, que fala dos heróis do Antigo Testamento, de como eles viveram, de como passaram por este mundo, de como foram submetidos, muitos deles, à tortura, a mortes inglórias, e que todos eles tinham promessas de Deus, e que morreram na expectativa dessa promessa. E aí, quando termina, já está quase terminando esse capítulo dessa galeria dos heróis, olha o que diz aqui. E aí, eu não vou nem comentar praticamente mais o texto, porque eu quero que você fique bebendo desta fonte. Você fique meditando nesse texto. E olha o que diz esse texto, olha. Todos estes heróis, né? Todos estes na fé, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo e abraçando essas promessas. Confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Ou seja, ao crer nessas promessas, estava se declarando estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor. Viu? Desejam uma melhor. É isso que eu quero também, uma melhor. Desejam uma melhor. Isto é, a celestial. A celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esta cidade de que estou falando. E que eu e você, um dia iremos morar nela. É isso que eu espero e que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, então nós vamos então fazer a oração que nós fazemos todas as noites às 21 horas, mas excepcionalmente às quartas-feiras nós fazemos após esse estudo bíblico. Então nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, nós aqui estamos diante da Tua presença, queremos, ó Deus eterno, apresentar ao Senhor todas as pessoas no mundo inteiro, Senhor, que nesse momento estão nos hospitais, aflitas, Senhor, passando por dificuldades, Senhor, meu Deus amado, enfrentando problemas de saúde com essa pandemia e com outras doenças mais, Senhor. Que o Senhor possa visitá-las nesta hora, que o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas nesse momento. Pai de amor, em nome de Jesus, nós também apresentamos a Ti, Senhor, as equipes médicas, Senhor Deus Santo, os profissionais da saúde que ali estão também nesses hospitais, que o Senhor possa guardar a eles, que o Senhor possa dar saúde em todos os aspectos, inclusive saúde emocional, saúde
espiritual, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus eterno. Apresentamos a Ti, Senhor Deus amado, também todos os profissionais que precisam trabalhar nesse momento, os garis, Senhor Deus santo, as pessoas que trabalham nos supermercados, nas farmácias, meu Deus amado, toda essa estrutura, os caminhoneiros, todas as pessoas que trabalham, Senhor Deus santo, nesse momento de pandemia, para que o país não pare, para que nós possamos ter o que comer, para que nós possamos ter onde comprar os remédios. Pai de amor, em nome de Jesus, nós também apresentamos a Ti, Senhor Deus Santo, a todos os empresários desse nosso país, aqueles que têm os seus comércios fechados, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa abrir as portas para eles, que, Senhor Deus Santo, no momento em que, Senhor Deus amado, nós estivermos livres dessa pandemia, o Senhor possa abençoá-los de tal forma que eles consigam, Senhor, por meio da Tua sabedoria e por meio do que o Senhor pode abrir de portas para eles, que eles, Senhor Deus Santo, possam retomar as suas atividades. Pai de amor, nós apresentamos a Ti a todos aqueles que ficaram desempregados nesse momento, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, para que eles possam vir a se empregar muito em breve. Pai de amor, abre as portas, abençoa, Senhor Deus Santo, esse nosso país. Meu Deus eterno e maravilhoso, Tu és o nosso Deus, e nós, Senhor Deus Santo, como igreja Tua, nós oramos, nós clamamos ao Senhor por misericórdia, e nós pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, e que acima de tudo, Senhor Deus Santo, a Tua vontade seja feita, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Pai de amor, abençoa a Tua igreja no mundo inteiro, Senhor, porque sempre que nós passamos por alguma situação que nós vemos na Bíblia, o Senhor estava falando com o Teu povo. Meu Deus amado, que nós possamos entender, Senhor Deus Santo, aquilo que o Senhor quer nos falar nesse momento em que estamos vivendo esse problema, Senhor Deus Santo, essa pandemia, e ao mesmo tempo, Senhor, nós pedimos que o Senhor abrevie esses dias, que o Senhor, meu Deus amado, nos abençoe, Senhor Deus Santo, para que nós possamos sair dessa situação, mas que acima de tudo a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, nós queremos agradecer a você que está aí desde o começo, prestando atenção nesse estudo bíblico. Queremos lembrar que no domingo próximo será o Dia das Mães, nós teremos a nossa escola bíblica às 9h30, nós teremos o nosso culto de celebração às 18h30, e não perca as nossas atividades, você é nosso convidado, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.